Tema 5: Exclusão social. Professora e especialista Ediane Farias, formação Sociologia e Pedagogia. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que estejamos contribuindo bastante com o conhecimento de vocês e não só que vocês acompanhem nossas aulas através dos vídeos, né, mas que vocês também estejam acompanhando elas através do livro do aluno. Esse livro, eu volto a frisar para vocês, é de grande importância para o conhecimento de vocês, pois qualquer probleminha que vocês tiverem, recorram a esse material, gente, porque nele tem todos os nossos conteúdos e nossas atividades. Então, vem comigo, vamos para mais uma aula e vamos adquirir cada vez mais conhecimento. Organização da aula. O que é exclusão social? Dados sobre a sociedade brasileira publicado pela ONU. Quem são os excluídos? Onde se manifesta a exclusão social? O que é exclusão social? A exclusão designa um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos sociais em diversos âmbitos da estrutura da sociedade. Ou seja, as desigualdades sociais, elas geram, com o tempo, desfavorecimentos ou exclusão social, que é uma forma de levar o indivíduo a se afastar e isolar da sociedade, sem poder exercer a sua própria cidadania, gozar seus direitos ou cumprir seus deveres, onde a falta do acesso a oportunidades, oferecidas pela sociedade e seus membros é uma forma de exclusão, onde essas pessoas que se vê à margem da sociedade, sem perspectiva nenhuma de vida, elas preferem, na verdade, se excluir. Vamos dar sequência ao nosso conceito sobre exclusão social. Trata-se de uma condição inerente ao capitalismo contemporâneo, ou seja, esse problema social foi impulsionado pela estrutura desse sistema econômico e político, né? Assim, as pessoas que possuem essa condição social sofrem diversos preconceitos. Elas são marginalizadas, gente, pela sociedade e impedidas de exercer livremente seus direitos de cidadãos, onde nós podemos adiantar as condições financeiras, que levam muito à questão da exclusão, a questão da religião, também que é outra forma de excluir o indivíduo na sociedade, a questão cultural, sexualidade nem se fala, que é uma questão muito ainda de grandes conflitos dentro da sociedade, e as escolhas de vida, dentre outros, que levam a muito a questão da exclusão de um grupo ou de um indivíduo. A miséria e a exclusão social devem ser entendidas como consequências de ações político-econômicas injustas de governantes, empresários e indústrias. Ou seja, é verdade que muitos indivíduos, dentro da sociedade, contribuem em parte para agravar esse quadro. Como assim? Pelo fato de não reagirem e não buscarem alternativas para se livrar do problema da miséria. Ou seja, as pessoas, muitos grupos se acomodam com essa condição, não vão buscar os seus verdadeiros direitos dentro da sociedade enquanto cidadão. Dados recentes sobre a sociedade brasileira publicado pela ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, demonstra que mais de 25% dos brasileiros vivem marginalizados na sociedade. Não é que não tenham vida social, pois têm seus grupos, a família, os amigos de rua, de luta pela sobrevivência. Bem como vocês podem perceber,
que ao passar em determinados espaços públicos, né, existe uma aglomeração de moradores de rua. Ali ele tem a vida social dele também, com aqueles grupos. Basta você observar que aquelas pessoas estão sempre interagindo entre si, produzindo algo, muitas das vezes para vender em troca de uma alimentação, ou seja, mesmo sendo marginalizados, eles ainda conseguem estar em grupo interagindo. Quem são os excluídos? São pessoas que não têm trabalho, não têm hospital, enfim, não têm nada daquilo que a chamada civilização oferece aos seres humanos. São pessoas mais pobres e exploradas que os trabalhadores que têm emprego fixo e recebem salário. Ou seja, muitas das vezes, mesmo um trabalhador sendo colocado como uma pessoa pobre dentro da sociedade, ela adquire ainda uma fonte de renda. Diferente deles são as pessoas que não têm perspectiva nenhuma, que são os excluídos, que estão realmente à margem da sociedade, que o poder público não olha por essas pessoas, elas não conseguem ter uma alimentação saudável, elas não conseguem ter uma saúde de qualidade. Então, são pessoas que não estão integrados, né, na sociedade brasileira, não se beneficiam daquilo que é produzido, como educação, saúde, cultura, não se beneficiam de nada, né, dos bens da sociedade. Tipos de exclusão. Aqui eu coloquei alguns tipos só, que não estão todos aqui, que nós temos bastante tipos de exclusão, né? Mas vamos falar desses três basicamente. Exclusão cultural e étnica, né? O que vem a ser? É o conceito atribuído às minorias étnicas e culturais, como, por exemplo, a exclusão dos índios, que vem a ser uma exclusão étnica, né? Uma exclusão de raça. Por quê? Dentro da sociedade, nós temos uma diversidade cultural muito grande e muitos grupos não aceitam a cultura, né, de outro grupo. Então, com isso se gera, né, a exclusão étnica e cultural. Nós temos também a exclusão econômica, determina a exclusão de pessoas que possuem rendas inferiores, por exemplo, os pobres. Esses pobres também, mesmo muitas vezes tendo o seu salário fixo, o seu salário digno, mas por não ter as mesmas condições que outros determinados grupos da sociedade, eles também são excluídos de diversos meios dentro da sociedade. E também temos a exclusão etária. O que vem ser essa exclusão etária, gente? É a exclusão por faixa etária de idade, né? Ou são exemplos dessa exclusão crianças e idosos. Mas quem sofre muito mais com essa exclusão, né, por idade, são os idosos, porque muitas vezes eles são vistos como se não tivessem mais condições de estar no mercado de trabalho ou de estar fazendo qualquer outro tipo de atividade dentro da sociedade. Bem, aqui tem duas imagens que vocês podem também estar observando sobre a questão dos tipos de exclusão, né? Nós temos vários tipos de exclusão, né? E um deles também acarreta sobre os sem-teto, que hoje são grupos dentro da sociedade que reivindicam por moradia, né? Tem os grupos que reivindicam por terra, esses reivindicam por moradia. E também temos as pessoas aqui excluídas na questão da saúde. São pessoas que estão muitas das vezes aguardando por um tratamento e que esse tratamento deixa de acontecer no tempo certo. Passam-se meses e meses e meses e as pessoas não conseguem aquilo que é seu de direito, né, que está dentro da Constituição, que é também saúde de qualidade. Bem, como
a exclusão se manifesta? A exclusão social se manifesta, né, no mercado de trabalho, ou seja, o desemprego de longa duração, baixos salários, no acesso à moradia e a outros serviços públicos de saúde, por exemplo, educação, iluminação, saneamento básico, no acesso aos bens públicos, né? Então, gente, a exclusão social, ela está presente dentro de nossa sociedade de uma forma como um todo. São diversos meios que ela se apresenta, são em diversas faixas etárias, são em diversas etnias e a exclusão também sexual, né, que não se pode deixar de falar a respeito da exclusão sexual, que as pessoas são discriminadas dentro da sociedade e excluídas por muitos grupos por terem opção sexual diferente. É, a questão também, né, de exclusão por gênero, que dentro da sociedade isso também é muito presente, né, que são a exclusão das mulheres, muitas vezes, até dentro do próprio mercado de trabalho. Então, a exclusão social, ela é em diversos meios dentro da sociedade que ela acontece. A exclusão social atinge basicamente todas as áreas e setores da sociedade. Ela atinge idosos, desprotegidos, mendigos, sem teto, analfabetos, crianças, trabalhadoras, índios, negros, mulheres, homossexuais, né? E por aí vai diversos outros grupos dentro da sociedade que a exclusão também atinge, onde a falta, né, do acesso a oportunidades oferecidas pela sociedade e seus membros é uma forma de excluir essas pessoas dentro da sociedade. Todos os brasileiros têm direito a uma vida saudável. E não há vida saudável, gente, sem alimentação adequada, sem uma casa razoável para morar, sem assistência médica, sem escola, sem trabalho, sem salário que dê para viver, não é mesmo? Mas o que é preciso, gente, para essas pessoas que vivem à margem da sociedade, que vivem excluída da sociedade, pois as mesmas não participam ativamente, né, dos acontecimentos dentro da sociedade, o que precisa, né? Eu coloco, como o próprio autor diz, que cabe à sociedade, né, através dos partidos, das sociedades, amigos de bairros e do povo em geral, exigir que o governo tome medidas concretas, né, para que esses direitos básicos de qualquer cidadão sejam respeitados para essas pessoas que já vivem excluídas de nossa sociedade. Bem, gente, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aí do outro lado. É só um pedido que vocês estejam sempre acompanhando nossas videoaulas, tá? Nossos slides, através também desse livro, porque nele contém não só nossas atividades, mas também os conteúdos que estamos passando aqui nas nossas videoaulas. Bem, galera, obrigada pela participação na disciplina, pois hoje estamos chegando ao fim da mesma. Deixo esta mensagem como reflexão aqui para vocês, tá? Do nosso trabalho. Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Martin Luther King.